Estamos de volta com o seu Esporte Diário aqui pela TV Diário. Vamos falar agora dos clubes do Rio de Janeiro. Tivemos ontem a vitória do Flamengo por 3-2 em cima da Chapecoense. O Diego e o Damião voltaram a marcar e o Flamengo jogando novamente bem. Duas vitórias seguidas na competição, o que também era uma coisa difícil acontecer, mas pelo menos o time parece estar se encontrando, como você falou, né, Willi? O que a gente pode perceber é que o Flamengo mudou o estilo de jogar, mudou a maneira de jogar, as peças encaixaram, né, e a presença do Diego eu acho que deu aquele toque final, principalmente do meio para frente. O Flamengo, a gente vê que é bonito você ver uma equipe, porque às vezes o torcedor só quer ganhar, mas a gente que vai analisar, sem dúvida, você olha os três setores, defesa, meio campo, ataque, e você vê que é um time compacto, um time que se aproxima, um time... haja vista a jogada do primeiro gol, sim, né? Foi uma jogada que foi no ataque, né? O Flamengo recuperou a bola e o próprio Pará, que interrompeu a jogada ali, saiu para fazer o cruzamento para o Diego fazer o primeiro gol. Então isso aí você vê como que o time do Flamengo tá, e até dá gosto de você ver um futebol assim, um futebol dinâmico. E para o Flamengo, né, a presença do Damião com o Guerreiro e com o Diego é uma preocupação a mais para a defesa adversária. Né? Por exemplo, você estava jogando só com o Guerreiro, você só tinha preocupação de marcar o Guerreiro. Agora você tem o Diego que vem de trás, que tem uma qualidade muito grande de dar o passe, chegar na área e bater com facilidade no gol. Você tem o Damião, que também, se fizer a jogada e estiver bem preparado psicologicamente, é um jogador que sabe fazer gols. E aí você tem uma preocupação maior para o adversário. Quem que eu marco? Eu vou sair para o jogo, se eu sair para o jogo eu posso tomar um contra-ataque e tomar os gols, né? E principalmente que aquela jogada do Flamengo, com o Guerreiro isolado na frente, como você falou, já era uma jogada marcada. Sem dúvidas. Você botava dois contra o Guerreiro, um antecipava e o outro ficava na sobra, e toda a bola que vinha ali, dificilmente ele ganhava. Verdade. Então, o que se está fazendo agora é, como você falou, há uma diversidade de jogadas. Você pode jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pelo meio, e isso confunde a marcação e o adversária, principalmente porque o Guerreiro é um jogador de área. Sem dúvidas. Né? E o Leandro Damião e o Diego... Sabem sair e fazer a jogada, é verdade. Então a gente vê que o Guerreiro está fazendo o pivô. Sim. E os dois jogadores, as jogadas estão saindo pelos lados, estão saindo pelo meio, como você falou. Confunde a marcação adversária. E isso também facilita para aqueles que vêm de trás. Né? Facilita as jogadas nas laterais, jogada no meio. Ou seja, você tem variantes, opções, né? Você tem opções para poder você desenvolver as jogadas. É verdade. E a presença também do Zé Ricardo como treinador também deu uma tranquilidade, porque uma cabeça nova, um treinador que está conseguindo se impor, né? Não é se impor pela força, mas colocando a sua filosofia de trabalho, e os jogadores estão aceitando muito bem. Isso facilita para o treinador, e com as peças que ele tem na mão, aí, meu filho, aí é muito mais fácil de trabalhar, porque você trabalhar com Luiz Antônio na cabeça de área, você ter, né, os jogadores que tinha, não dava para ninguém conseguir fazer um bom trabalho. Vamos falar sobre Anderson Pico de lateral esquerdo, ninguém merece, né? Aquele outro, o Armeiro, que só sabia armar confusão, que botou umas piriguetes no apartamento, a mulher voltou, uma confusão danada. Aí tinha a galera do bonde da Estela, Cirino, o Everton, Paulinho, tudo bonde da Estela. Né? Aí não ficava difícil de trabalhar, né? Vamos falar do Fluminense que não suportou a pressão do líder do campeonato e acabou perdendo por 2-0. E o técnico Levir Coupe disse o seguinte: a zaga não foi muito mal não, mas a bola parada acabou com o Fluminense, e o Fluminense não terá o zagueiro Gum na partida contra o Botafogo. E aí? O Fluminense deu a impressão que ia pegar o elevador, mas aí cortaram a luz, né? Não pagou, aí cortaram a luz do Fluminense. O Fluminense vai ter que ir de escada de novo. Na verdade, eu não vejo o Fluminense
um time médio para baixo, ou seja, disputar intermediária. Intermediária. Às vezes não adianta se iludir com esse time do Fluminense. Principalmente, eu vi alguns lances do jogo de ontem, foi um jogo muito faltoso, um jogo muito pegado, um jogo em que não se desenvolveu o futebol, nenhum dos dois times. Só que eu vi o Fluminense muito nervoso, o time do Fluminense, eu já vi que 2 jogadores do Fluminense discutiram entre si. Verdade, e quando isso acontece, o ambiente do vestiário tem alguma coisa errada. No vestiário. Isso é alguma coisa interna, que às vezes não aconteceu no jogo, não é do jogo. Isso já vem acontecendo antes e que explodiu no jogo. Sem dúvidas. Então, eu creio que o Fluminense precisa resolver algumas situações internas para que dentro de campo o time possa estar mais tranquilo. Eu vejo o time do Fluminense um time muito nervoso, um time muito ansioso e às vezes querendo resolver tudo, e em alguns momentos individualista demais. Aí não chega, né? Aí não dá para chegar. Aí não tem como chegar. Vamos falar sobre o Botafogo que joga hoje, né? Contra o Atlético Paranaense. O Botafogo tentando, ele sim também pegou o elevador, já que ganhou 2 partidas seguidas e vai tentar a terceira no dia de hoje contra o Atlético Paranaense, que vive uma crise. Mas o jogador do Botafogo é o seguinte, é o momento que os times gostam de tentar dar a virada. Ou seja, estou jogando com um time que em termos, muito mais famoso do que a gente, tem muito mais camisa, como se diz, e pode complicar. O Botafogo está certo e não pensar que o atleta está vivendo uma crise e jogar do jeito que vem jogando para conseguir o resultado? O Botafogo tem que se inspirar no Santos. O time do Santos ontem pegou o Figueirense e o resultado, Figueirense 1-0 na Vila Belmiro. Então, tem que pensar e continuar jogando da maneira que está jogando. Pensar que o time do Botafogo não é um bom time, é um time... Também mediano, né? Pode ficar mediano, brigando ali, para brigar ali também, né? É um time que tem feito boas partidas, melhorou o rendimento nos 2 últimos jogos, mas também é um time que você não pode... Pode confiar. Não pode confiar. Você não pode acreditar muito nele, não. Então, são oportunidades que os times têm que aproveitar, porque senão no final do campeonato, esse 1 pontinho, 2 pontinhos, faz uma diferença muito grande. Então, tem que aproveitar essas situações. Tanto os times que estão em cima, né? Eu já visto o Santos perder os últimos 3 jogos. Ele podia ter 9 pontos a mais, podia estar lá em cima na tabela. É verdade. Aí deixa passar essa oportunidade com times que estão disputando o rebaixamento ou namorando ali com o Z4. Então o Botafogo precisa fazer isso para respirar um pouco, até para dar um pouco de tranquilidade no dia a dia, nos treinamentos, que é importante isso, você tirar aquela pressão, né, de você estar lá embaixo e você estar numa zona do campeonato, uma posição que ela não é confortável, mas também não é desesperadora. E aproveitar para você trabalhar isso aí para melhorar. Tá certo. Então, olha, vamos dar mais uma pausa, né? Vamos dar mais uma pausa aqui no programa e já voltamos com muito mais. Na reta final, falando sobre o Vasco da Gama. Oi, fala. Oi, fala comigo. Fala, filho. Bom, você fala um negócio aí que eu tô falando aqui. Então vamos. Você tá afim. Hoje, deixa eu falar uma coisa, gente. Vocês estão vendo aqui, o programa ao vivo é assim. O Nicolas falou assim: chama o intervalo. Eu vou chamar o intervalo. Oi, para tudo. Oi, tá afim de me derrubar. O pessoal tá... Eu acho que o Cleveland Show vai ficar melhor aqui, hein? Mas então vou dar mais uma pausa rapidinho e já voltamos na reta final do programa. Um instante só e já voltamos.